Olá, bem-vindos ao programa Diálogos. Eu sou Mário Sérgio Conte, estamos aqui ao vivo na nossa entrevista das sextas-feiras, sempre às 23h30. O nosso convidado de hoje, que também está sem máscara, como eu, porque nós fizemos teste, tomamos todas as vacinas. Ele é um dirigente partidário e tem a característica de nascer na Polônia, acompanha o que acontece naquela parte do mundo e é uma das poucas vozes na esquerda brasileira a condenar com veemência a invasão do Putin. Vamos ver quem é ele. Marco Sokol, um velho militante socialista, está aí na praça há quase 50 anos, né? No jornal O Trabalho, que foi fundado em 1978, e também ele é dirigente do PT, está na Executiva Nacional. Ele vai falar aqui sobre guerra, sobre a situação internacional e brasileira. Bem-vindo, obrigado por ter vindo, Sokol. Boa noite, Mário. Me diz o seguinte, a guerra na invasão da Ucrânia é uma coisa horrorosa, é uma coisa bárbara. Você escreveu um artigo dizendo que era a guerra bárbara de Putin e, no entanto, você é um dos poucos na esquerda brasileira que condena aquilo com veemência. Quer dizer, tem lá, o PT diz que é contra a guerra, tal, mas é sempre discretamente e outras forças, PCdoB e tal, a favor do Putin. Como é que você explica isso? Eu acho que nem todo mundo dá importância ao fato da guerra. Primeiro, preciso dizer, metade do povo brasileiro é negro, né? Uhum. Tem uma meia dúzia de nações na África hoje conflagradas, né? Militarmente. Iêmen, tá. Então não é a única. Mali, é. Não é a única guerra do mundo, mas é uma guerra de importância maior. Isso é inegável. Não é porque na Europa que todo mundo é branco, não é por isso. É porque tem mais de 300 mil homens envolvidos. Pela primeira vez está se usando mísseis supersônicos em batalha urbana, um negócio que nunca foi visto. 3 milhões 4 milhões. 4 milhões. 4 milhões. Os números são a tragédia. É. São 43 milhões de habitantes. Eram, né, quando a guerra começou. 4 milhões estão fora. 10 milhões, entre os quais esses 4, deslocados internamente. 50% das crianças fora da escola. E não se sabe, naturalmente, quantos morreram, quantos estão feridos ainda. Não se sabe. Algum dia vamos ter uma aproximação desse dado. Então, a guerra é sempre bárbara, né? Mas tem guerras que, às vezes, são inevitáveis. Não são boas, nenhuma guerra é boa. Mas como que Angola, Moçambique, Guiné iam se livrar do colonialismo português se não fosse por uma guerra de libertação? Como que a Argélia, em relação ao colonialismo francês, né? E a gente poderia dar outros exemplos. Eu dei esse país da África Negra de língua portuguesa porque talvez seja mais familiar ao nosso público. Mas a guerra é sempre uma tragédia, né? A guerra, as mães russas, né? As esposas, as filhas. Eu sei de memória, né, que quem mais sofre na guerra é a mulher. Uhum. Porque recai sobre ela as responsabilidades que ela já tem e outras que são trazidas pelo fato da guerra. Então, a primeira coisa é dar a medida do fato da guerra. No Brasil não se leva em conta. Não se leva menos, né? Leva menos. Leva menos. Nós tivemos os pracinhas na Segunda Guerra, né? Uma educação básica, informação, mas não se dá, porque não é da memória, né? Uhum. Vivida, né? Graças a Deus, né? Vamos dizer assim, ainda bem. Uhum. Bem que andamos fazendo bobagem no Haiti, mas, uhum, em geral, é uma situação diferente da Europa. Agora, em relação às forças políticas, que é o teu problema, assim, o PT, no primeiro momento, o Lula tem uma posição contra a guerra. Nós não sabemos ainda o que pensam os outros candidatos a presidente, né? E é um problema que vai se internalizar aqui. Um país maior exportador
de proteína animal, grande agroexportador. Não vai ser no supermercado a semana que vem, mas a próxima safra, o próximo plantio e a safra subsequente é um problema de governo. E você precisa do fertilizante russo, né? Exatamente. E a nossa indústria de fertilizantes foi quase destruída, desde o Sarney. Não é de agora. E não foi só o Fernando Henrique, que às vezes a gente associa as privatizações, na verdade, vem da Constituição de 88. E depois se modificou até o conceito de empresa nacional, então, o Plano Nacional de Desestatização atingiu vários setores, e, em particular, a indústria nacional, estatal de fertilizantes. Com o mesmo pretexto que, na época, foi utilizado na fundação da Petrobras. Qual era o argumento? A gente compra mais barato no mercado mundial. Mas você perde a soberania. Então, agora nós temos uma economia, gostemos ou não, agroexportadora, e está em risco. Talvez os grandes proprietários, o que eles ganham com as commodities que podem subir, compensem o que eles pagarão a mais pelos fertilizantes, né? Mas e a agricultura familiar? Como é que vai fazer? Então, nós já temos a fome no Brasil. Nós já temos desigualdade agravada nos últimos anos. Isso vai se agravar. Então, é um problema de governo. Nós estamos trabalhando num programa de governo. Essa é a base, né? Eu vou mostrar. É antes da guerra, já é da pandemia, e é um debate que a sociedade brasileira necessita fazer. Mas insistindo na minha coisa, por que a esquerda não vê todos esses problemas? Por que não é contra a guerra? Por que apoia o Putin, Socorro? Não, é uma coisa... Não, a maior parte da esquerda brasileira, a maior parte da opinião progressista, eu digo isso pela reação ao artigo que eu publiquei e outras fontes que eu poderia publicar, é contra a guerra. O que há é um certo constrangimento em algumas cúpulas partidárias, o PCdoB, não estou fazendo nenhuma acusação, é um fato, outros intelectuais, jornalistas, que veem um tipo de informação assim que binária, eu acho, né? Que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, é evidente que tem uma absurda expansão da OTAN em direção ao leste, que ameaça não só a Rússia, ameaça o Cazaquistão, ameaça a China. A OTAN já estava em crise de legitimidade, até que o atentado, em falso atentado, né, 11 de setembro, justificou uma agressão desmesurada. Os americanos demoraram 10 anos para sair fora, né? Lá no Afeganistão. Imagina, a Organização do Tratado Atlântico Norte incursionando do lado de lá do mundo. Mas é que era um choque, havia um consenso em alguma medida, né? Essa crise de legitimidade, agora ela volta de outro modo. Então, como a OTAN ameaça a Rússia, ameaça a China, então eu apoio o Putin. Não pode ser assim. É que o Putin não é que ele não é socialista, a Rússia não é socialista, ele é um autocrata, um ditador, é agressivo. É um país capitalista, né? Um país capitalista. Não é um país capitalista que você possa dizer oprimido por uma potência maior. Não, ele mesmo oprime. Ele fez uma dúzia de guerras. E, a imprensa russa não é ruim, é boa. Mesmo sob censura, você vai lá, você vai ver que as ambições são de reconstituir um império tsarista, que era bárbaro. E o império tsarista foi considerado, à época, pela esquerda em geral, russa, né, como alguma coisa desprezível, que tinha que ser terminada. Não é só o Lenin que ficou famoso pela frase que dizia que o império era a prisão dos povos, mas era um consenso de que aquilo era um regime uma etapa civilizatória superada. E hoje o que a gente vê é uma tentativa de reconstruir a glória nacional, né, tentar recuperar o governo que está mal internamente, através de uma guerra externa, né? Agora, você nasceu ali na Polônia, quase fronteira com a Ucrânia. Você conhece aquele pedaço do mundo. E você defende a autodeterminação, ou seja, que os ucranianos decidam. Agora, tem divisões regionais. Como é que você acha que poderia ser? Você vendo o mundo pelo mapa, você tem a impressão que os ucranianos são um bloco, os tchecos são um bloco, os poloneses são um bloco e os russos são um bloco. Ou os húngaros são um bloco. Não é assim. Esta região, em particular, eu costumo comparar com a área Yanomami. Eles não são nômades,
Mas dentro de uma área, se misturam povos que viveram secularmente dentro de uma área. Tem diferentes confissões religiosas, diferentes línguas, culturas, mas eles convivem harmonicamente. E no caso da Ucrânia, ela lutou secularmente para ser reconhecida como nação. É uma coisa bárbara o Putin, no discurso que divia as tropas, dizer que a nação não existe, foi inventada pelo Partido Comunista. É um negócio absurdo. Agora, isso não justifica, do meu ponto de vista, as sanções milionárias que se agravam a cada dia. As sanções acabam funcionando como uma justificativa para o Putin de, estamos sendo atacados, precisamos revidar. E a gente interessada na guerra, né? A gente interessada, o Biden em particular, em vender o gás de xisto que os Estados Unidos produziram de maneira muito competente, abundante, atualizando um velho problema, que é o excesso de oferta para o mercado restrito, né? Uhum. E eles precisam vender gás. Aqui no Porto de Santos nós estamos fazendo uma adaptação, nós, quer dizer, os governos, para receber gás liquefeito americano, naqueles navios bomba, que é o que mais polui o oceano. Enquanto que o gás canalizado, que nós podemos receber de vizinhos, e que no caso da Europa, vinha sendo desde a política, nossa política alemã, né, a política de abertura para o leste alemã, vinha sendo favorecido, né? Tem aquele gasoduto lá, o Nord Stream, né? E vários países recebem gás russo, né? É uma política de progresso essa daí, né? Você tem, você vende, o cara quer comprar, ele compra, né? Hoje é pelo mercado, amanhã pode ser sem mercado, mas é a ideia da colaboração, né? E os americanos estão botando a bota lá, né? Eles conseguiram da União Europeia um compromisso de redução em 60% do consumo do gás russo. Eles fecharam a torneirinha do gasoduto, né? Não fecharam totalmente ainda, né? Inclusive, se você me permite, nem sempre é o que parece, né? É fato público que a administração Biden facilitou, por um certo momento, para os russos. Agora, porque too big to fail, como falam, né? Quer dizer, como os bancos em 2008 eram muito grandes para quebrar, também a Rússia é meio grande se ela quebrar e não pagar a dívida. Não pode. O Paul Krugman, que é uma pessoa insuspeita de radicalismo, vamos assim dizer, já tinha feito um bom artigo, na minha opinião, publicado no New York Times, fazendo aquela ponte, né, que os oligarcas russos, a corrupção que existe, ela só é possível porque você tem oligarcas, vamos dizer assim, entre aspas, que vivem, se alimentam, se são pessoalmente corruptos, eu não sei, no Ocidente. É claro. Então aí você tem um tipo de funcionamento perverso, mas real, da economia no mundo. E se os russos simplesmente pararem de pagar a dívida, isso não é a Nicarágua, isso não é a Etiópia, isso aí coloca em risco o sistema. Então houve ali uma flexibilização para evitar o que a própria diretora do FMI, aquela Georgieva, Kristalina Georgieva, tinha chegado a sugerir que era iminente, por causa da escalada de títulos. Isso vai continuar? Eles vão estrangular a Rússia? O que eu sei é que o povo russo está sofrendo. Tá certo, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos aqui com Marcos Sokol, economista e dirigente do PT e do jornal O Trabalho. Voltamos com o Marcos Sokol, estamos falando da Ucrânia. No Brasil, Sokol, a primeira manifestação do Bolsonaro foi, antes um pouco da guerra, falou, somos solidários à Rússia. Aí começou a guerra e o vice, o Mourão, disse, não, tem que jogar bomba, tem que bater nesses ucranianos. Qual seria uma posição, na sua opinião, viável e correta para o Brasil ter em situações como essa? E tendo os problemas econômicos que você falou que vai ter com os fertilizantes. Só uma observação. O Mourão piscou para o Biden, na verdade. E bomba nos russos, não nos ucranianos. Foi é uma divisão do trabalho, eu não creio. Acho que é mais um elemento de crise. De confusão dele. Né? Esse governo, a confusão é enorme, né? Institucionalmente falando. Né? Qual seria uma política? Bom, em primeiro lugar, interna, né? Seria um investimento acelerado na reconstituição com urgência da indústria nacional de fertilizantes e uma política de combustíveis soberana,
brasileira, como disse o Lula. Falou bem, abrasileirar o preço do combustível. Ou seja, a soberania. E isso tem uma repercussão na política externa. A política externa é a continuação da política interna. Né? Uhum. Então, aí você teria que buscar uma solução negociada. Primeiro ponto da solução negociada, retirada imediata das tropas. Paz e retirada imediata. E aí vamos ver. Como quando tem um refém num banco. Uhum. Alguém pode dizer que o dono do banco é proprietário, é ele que tem que ser defendido. Alguém pode dizer, não, mas o bandido é um revoltado, um bandido social. Não. Primeira coisa é garantir a vida do refém. Garantiu a vida do refém, o refém nesse caso é a Ucrânia. Garantiu a vida do refém, a gente conversa. Agora, nós, né, a nossa tradição é a fraternidade dos povos. Onde vamos negociar? Bom, as partes, né, vão negociar. Não creio na ONU, não resolveu na Palestina, não resolveu no Haiti, não é na Ucrânia, que é muito mais complicado que a ONU como instituição poderia resolver. Mas eu acredito que, ouvindo as comunidades internacionais, os povos, mais cedo ou mais tarde, uma solução se encontraria, né? Uma solução se encontraria. E o Brasil poderia jogar um papel. Poderia. O governo Lula, quando pôde, jogou um papel importante em relação à situação da Turquia, com o qual o Brasil não tem nenhuma identidade, nem cultural, nem étnica, nem nada. Pelo simples fato da presença, né, ativa num país de porte médio, vamos assim dizer, no cenário mundial. E que com o golpe que derrubou a Dilma, nunca mais o Brasil jogou papel nenhum, em canto nenhum. Você foi convidado para ser observador na eleição francesa, que vai daqui a 9 dias, né, no outro fim de semana. Está uma coisa, o Macron, que é o candidato à reeleição, em primeiro lugar, caindo. Segundo lugar, Marine Le Pen, que é o partido de extrema-direita. Em terceiro lugar, disputando com a Marine Le Pen, o Mélenchon, que é de um partido de esquerda novo, a França Insubmissa. Você acha que tem chance de um partido novo de esquerda chegar ao segundo turno? Bem, não é tão novo assim, é novo. É novo. Comparado com o PC e o PS. É isso que eu ia falar, os países tradicionais da esquerda. Eu falo sem nenhuma satisfação, constato, né? A esquerda institucional tradicional francesa é um campo de ruínas. Né? Estão lá com 1%, 2%, uma coisa. Os verdes, inclusive, que alguém pensou que... E, bom, ainda bem que emerge, né? A gente tem uma simpatia, claro, o Mélenchon visitou pessoalmente o Lula quando ele estava irregularmente detido em Curitiba, né? Foi uma atitude corajosa de um líder político. Outros líderes políticos também o visitaram, como o presidente Fernandes da Argentina, atual presidente, mas aí no caso ele atravessou o oceano, né? É um gesto político. E é um partido novo no sentido de que ele faz um balanço crítico dos partidos que estiveram no governo. O Mélenchon, pessoalmente, foi de décadas deputado do PS, do que a gente poderia dizer, em geral, uma ala esquerda no PS. Aí ele se frustrou com aquilo, não tinha mais saída, é a opinião do povo francês, né? Inclusive hoje, e constituiu um partido, depois um outro, ele mesmo buscando. E depois daquele episódio dos coletes amarelos, né? Que acho que os assinantes conhecem, né? Que, às vezes revolta. Uma grande revolta, às vezes espetacularizada, quebra-pau no Arco do Triunfo. No Arco do Triunfo, mas é muito mais que isso, é a França profunda, né, que se moveu ali. Ali ficou uma desautorização do sistema institucional francês. E o Mélenchon tomou uma atitude corajosa, ele é o único que é contra a guerra. Vamos recordar aqui, o Macron é o presidente de turno da União Europeia. Então, sanções, Macron, sanções. Ele é a cara, além da indústria militar francesa, mas isso tem outras. Agora, como presidente de turno, ele tem um papel importante na negociação e na aplicação das sanções que os americanos assopram, ele trata de passar na União Europeia e tem passado. Inclusive, países que não são da União Europeia estão aplicando sanções. E, internamente, existe quase um consenso. Quase. Não fosse a figura do Mélenchon, que não é pequena. Tanto a extrema-direita quanto a esquerda nacional apoiam as sanções. Inclusive o PC, inclusive o PS. O que é uma lástima. Há outros partidos que tiveram uma atitude mais, vamos dizer, soberana, vamos assim dizer, em relação às tradições. Né? E o Mélenchon, sendo contra a guerra, que é uma ocorrência, não estava previsto, ele vem para a campanha com uma posição por uma Assembleia Constituinte, para fundar uma Sexta República. Nós vivemos na França, desde o De Gaulle, a chamada Quinta República. A Quinta República. Então, é uma consideração que as instituições, tal como elas estão organizadas, estão esgotadas. Não é o único país do mundo que tem instituições esgotadas. Né? E, pela democracia, a melhor forma de refundar, reconstituir, reorganizar as instituições é através de uma Constituinte soberana.
Deixa eu pegar esse gancho para falar do Brasil, porque vem aí as eleições e você também, o grupo que você está no PT, que você lidera no PT, ou a fração que você tem lá dentro, defende a Constituinte. Como é que é isso, Socol? Porque primeiro tem que tirar o Bolsonaro, que não quer sair. Tem que ganhar a eleição dele, tem que garantir a posse do sucessor. E aí já é uma Constituinte? Não é já. Né? Como é que seria? Seria ideal se pudesse fazer amanhã. As condições para isso não estão dadas. Mas acho que é uma tarefa importante do novo governo, em sendo o governo Lula, né? De acordo com o nosso programa disponível. Deixa eu mostrar aqui o programa que o Socol ajudou a escrever. Então, está aqui. É isso. Então, de acordo com esse programa, uma necessidade para estabelecer uma democracia plena no Brasil é uma de uma Assembleia Constituinte. Né? A Constituição que está em vigor atual, o PT votou contra, vamos lembrar lá atrás. Não votou a favor, votou contra. Assinou porque participou do processo. Mas ela não contemplava o básico que a gente defendia. Por exemplo, ela tinha aquele famoso artigo 142, que é a tutela militar, que tem a ver com a situação que a gente vive hoje. Né? Ela foi emendada para pior, em 90% dos 118 artigos. 118 emendas constitucionais. Como que nós vamos reverter? E nós acreditamos que é necessário reverter. 118 emendas. Vamos votar por 2/3 cada uma delas? Impossível. Agora, a Constituição também não, pelo seu aspecto, vamos dizer assim, progressista, direitos sociais, ela também não foi uma barreira para impedir o Bolsonaro de avançar mais? Não. Bolsonaro é produto da latrina das instituições. Das instituições, dessa Constituição. Foi na letra dessa Constituição que foi... O Lula foi preso, ficou preso, com a garantia do Supremo. Na letra dessa Constituição, que acolheu a anistia, que anistiou os milicos, na verdade. Que não fez justiça. E o único país do Cone Sul que não fez um ato de justiça até o momento. Isso tem a ver com uma continuidade. Isso é questionado no Chile, na Constituição herdada do Pinochet. É questionado no Peru, na Constituição herdada do Fujimori. E o Brasil, nesse caso, vamos dizer que nós conseguimos introduzir uma série de direitos na Constituição de 88, é verdade, mas 118 emendas reduziram direitos. A reforma trabalhista, que ia criar não sei quantos milhões de empregos, cadê os empregos? A reforma previdenciária, que ia fazer um ajuste, não ajustou nada, ainda tiveram que teto de gasto. Quer dizer, você tem um conjunto de exações, vamos assim falar, né, contra o que de bom tinha na Constituição, de maneira que ainda sobra alguma coisa, que a gente defende de unhas e dentes, mas não resolve o problema do país. A crise do país... Eu vi no jornal ontem, 1/3 dos deputados mudaram de partido. O que é isso, meu Deus do céu? O que é isso? Não existe, né? O PT saiu 1, entrou 3. Isso é normal. Né? Faz parte do movimento dos barcos, vamos assim dizer. Agora, 1/3 dos deputados... Acho que é mais, que não tinha acabado ainda. Então, isso aí está em frangalhos das instituições. O movimento dos partidos, nesse caso, expressa um problema, mas um mal-estar muito maior que isso. Nós temos um país que a cada 2 anos muda a legislação eleitoral. E cada vez vota menos gente. Cada vez vota menos gente. A abstenção branco e nulo é uma lástima. Porque o ideal é você ter o máximo de participação, não obrigatória, ou obrigatória, se for a tradição, como é o caso do Brasil, mas o máximo de participação, de modo a você poder fazer as transformações que o povo almeja. E não a indiferença, não o abandono, porque isso é o terreno da aventura. É o terreno do imponderável. E nós queremos ordem, nós não queremos bagunça. Mas uma ordem que seja combinada com o povo. Uma reforma política, sim, é necessária, com consulta ao povo, não apenas às cúpulas dos partidos. Que aí é isso que a gente vê, né? Cada 2 anos. Confusão. E cada vez vota menos gente. Imagina o que o pessoal vai achar vendo 1/3 dos partidos, 1/3 dos parlamentares, perdão, na Câmara, trocar de legenda. Agora, como se faria essa Constituinte? Bom, aí você tem várias mecânicas. Você teria que uma mensagem presidencial, por exemplo, dirigida ao Congresso, com um movimento social ao redor, um plebiscito, pensando na forma mais institucional possível, né? Um plebiscito, uma consulta. É necessário, bom, vai ser feito. A maioria do povo quer. Isso deveria ser logo no começo do governo. Agora, na minha opinião, deve ser um debate na campanha eleitoral, porque há outros que acham que não, que se explique, faz parte do debate, não quero surpreender ninguém.
como se chegar ao próximo presidente? Porque me parece que o Bolsonaro vai tentar dar um golpe, vai tentar melar, se ele perder e tal. Você acha que isso é um risco real? Você acha que as pessoas devem se preparar para isso? Olha, já achei mais. Não posso dizer categoricamente que ele não possa extrapolar totalmente. Né? Não confio no judiciário como uma garantia. Alguns confiam, eu não confio. Confio que o povo brasileiro caiu a ficha, na maior parte. Existe uma parcela do povo que, infelizmente, segue ainda Bolsonaro, mas ela é muito minoritária, cada vez mais minoritária. O perigo, na verdade, é que ele hoje tem uma turba, vou chamar assim, não é um movimento fascista, está longe de ser, não controla as ruas, não fecha sindicato, não mata gente, não tem condição de fazer isso, por um momento. Mas tem uma turba, que a gente viu no 7 de setembro, mas ela é muito minoritária. Então, se houver uma disposição de todos os democratas, não apenas do PT, não apenas da esquerda, ela freia. Inclusive, as Forças Armadas não têm a coesão que em algum momento pareceu que tiveram. E as Forças Armadas? Então, elas não têm a coesão que em algum momento pareceu que tiveram em relação ao apoio cego, vamos assim falar, ao Bolsonaro. Isso eu não vejo assim. Não tenho condições de entrar mais em detalhes, não para esconder nada, porque eu não sei. Na sociedade brasileira não sabe. Mas a gente veio fora, né? Depois daquele desfile patético do 7 de setembro. Dos carros militares, né? Não teve mais nenhum sinal nessa direção e espero que não tenha. É melhor para o povo. Você vê uma eleição tranquila? Porque existe esse lumpesinato. Existe. Não vejo tranquila. Vejo com maior preocupação que em 18, porque em 18 ele não tinha essa turba. Ele tinha uma coalizão mais ampla, que a do PSDB, vamos falar como é, tinha um candidato fake lá, mas o PSDB, né, até setores, vamos dizer, de extrema-direita clássica, né, ele hoje não tem mais isso, né? Pelo menos no primeiro turno, se decompôs, né? Então ele não tem mais essa ampla coalizão e quero crer da elite brasileira que ele teve naquela ocasião. Mas ele tem uma turba que ele não tinha naquela ocasião. Então é um problema aqui das pessoas, todos os democratas, todos os trabalhadores com consciência, conversarem com a família, né? E frearem um ímpeto eventual a apelar do resultado. O que eu sei é que, diferentemente do Aécio, ele não vai ficar com um copo de uísque esperando o resultado. Uhum. Que foi um episódio fotografado. Né? Ele não vai fazer, ele vai tentar melar, ele vai tentar fazer alguma coisa. Agora, creio que a sociedade brasileira é mais forte que o Bolsonaro. Tá certo. Encerrou nosso tempo, Socol, infelizmente, teria muito mais coisas para a gente conversar, mas ficamos por aqui. Obrigado pela presença. Obrigado a você. Voltamos na próxima sexta-feira, sempre aqui ao vivo, às 23h30, programa Diálogos. Até lá.